Presidente, eu volto a essa tribuna na presente data para lamentar e, ao mesmo tempo, manifestar um voto de louvor a milhares e milhares de passageiros da Supervia. Eu desconheço alguns ramais da nossa malha ferroviária no Rio de Janeiro, são 8, mas vez ou outra eu embarco numa composição oriunda de Santa Cruz com destino à Central do Brasil. Mas geralmente embarco numa composição dessa, que ainda é um dos transportes mais rápido ao centro da cidade, portanto, um modal que transporta 650 passageiros dia, 9 milhões de passageiros mês, se deslocando por suas 105 plataformas nos 8 ramais dessa malha ferroviária. Pois bem, senhor presidente, hoje eu cheguei a essa casa antes do sol nascer. Embarquei numa composição 2 plataformas anterior à localidade onde eu moro. Em vez de embarcar em Campo Grande, embarquei numa estação chamada Inhoaíba, pensando que iria arrumar um local confortável na composição das 6 horas e 20 minutos, já que eu estaria hoje aqui presidindo numa solenidade de medalha Pedro Ernesto, um notável professor de minha região. Pois bem, senhor presidente, quando eu, obedecendo o limite da faixa na plataforma, em desnível, evidentemente, com a composição, quando eu botei o meu primeiro pé no interior da porta, já situada aberta, eu fui arremessado, senhor presidente, até uma determinada parte da composição. Arremessado. Pois bem, senhor presidente, esse é o sofrimento diário de milhares e milhares de pessoas que precisam se locomover por essa malha ferroviária administrada pela Odebrecht, a Supervia. Pois bem, senhor presidente, na minha frente já tinham 2 fileiras de pessoas em pé, antes dos passageiros que têm o privilégio de pegar a composição lá na estação inicial e vem sentado. Mas essa primeira fileira praticamente já vem caindo em cima dos passageiros sentados. O que eu vi nesse embarque desse trem, às 6h20 da manhã, é um absurdo, é um caos, é uma tristeza, é uma covardia que se fazem com esses passageiros. Pois bem, senhor presidente, a estação seguinte que o trem passou e parou foi Benjamin do Monte. Só entrou uns 3 passageiros. Mas quando a composição chegou em Campo Grande, eu já fui arremessado já para um outro canto espremido que não tinha mais lugar. A minha perna de base ficou num canto, a perna esquerda eu não sabia onde que ficava. E não adianta você tentar mexer o pé, porque se você tentar achar um lugar, tu não consegue mais voltar com o pé para aquele lugar. Pois bem, um passageiro dizia para mim assim: moço, eu estou vendo que o senhor de terno está sofrendo muito aí, porque era um tal de ui, ai para lá. Teve 2 senhoras que encostaram em mim e disseram o seguinte: moço, o senhor não me leva a mão, mas eu não alcanço o ferro lá em cima, vai ser nas suas costas mesmo. E graças a Deus eram 2 mulheres, mas de repente chegou um marmanjo e ficou ali, né? Meu ilustre e prefeito César Maia, eu nunca tinha passado por essa lembrança, que eu sou de um tempo que você viajava no trem, só vendia bala juquinha, bananada e o amendoim queimando a perna da gente. Mas hoje vendedor nenhum podia passar dentro do trem. Pois bem, o trem continuou, Vasconcelos, Santíssimo, mas quando chegou em Senador Camará, eu fui novamente espremido aos extremos,
que eu estou até agora com o chassi empenado e o fecho de mola corrido aqui, de tanta dor que eu estou sentindo no corpo, ainda teria que presidir uma sessão. Isso não é uma ironia do nosso transporte, não. Eu pensava que eu ia sofrer mais ainda na estação seguinte, mas para o meu alívio, ali parte uma composição, Bangu, dali parte uma composição, foi poucos passageiros que entraram. Assim como em Guilherme da Silveira, mas chegou em Padre Miguel, novamente eu venho ser espremido para outro canto. Meu Deus, onde que eu vou parar? Pois bem, senhor presidente, o trem continuou, Magalhães Basto, Realengo, Vila Militar, não entra ninguém. Mas quando o trem entrou na curva de Deodoro, que faz um declive, aí que tudo, parece que é o freio de arrumação, aí é que todo mundo cai para um lado e para o outro, que o trem entra numa curva, e o trem parece até que vai tombar, senhor presidente. Aí quando chega em Deodoro, que você pensa que o negócio vai melhorar, desembarcam 10 passageiros, mas embarcam 15. E aí o alívio começa, porque esse trem, senhor presidente, é o expresso. Aí esse trem passa direto, né, por Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, mas aí chega em Madureira, pelo menos desembarcam 10 passageiros e só embarcam 2, já é um alívio. Aí o trem vai embora, Cascadura, Quintino, Piedade, opa, aí vem gente de dentro, mas ele não para mais, ele vai embora, aí vem Meia, aí vai aí por aí em diante. O alívio, senhor presidente, só aconteceu quando a composição com 8 vagões, e no vagão que diz que é só para embarcar mulher, tem mais homem do que mulher, não é porque é esperto não, porque é o único que ainda dá para embarcar. E a composição anda pelo menos de porta fechada, mas as janelas tudo aberta, porque não tem ar-condicionado, e é o expresso. Você só sente o vento entrar quando uma composição em sentido contrário passa a toda velocidade e joga aquele vento dentro do trem. É brincadeira o que se faz com os usuários da Supervia, essa malha ferroviária, esse modal de transporte. E aí, quando o trem finalmente chega na estação do Maracanã, uma estação bonita, porque é uma estação de transferência, aí sim, aí você vai conseguir pegar aquele teu pé que está flutuando, que tu não conseguiu botar num lugar, porque tu mexeu ele, aí você vai botar num cantinho, aí tu vai ficar numa posição legal. Aí você vai refazer o teu esqueleto, e o teu corpo vai ficar ereto, tu não vai ficar mais com o chassi empenado para um lado ou para a esquerda. Esta é a triste realidade dos passageiros que embarcam nos trens da Supervia, no horário a partir das 5 horas da manhã até as 6 horas. São os milhares e milhares de trabalhadores que muitas das vezes não têm nem condição de transportar uma marmita para ter a sua alimentação. É triste, senhor presidente. Então, eu só queria dar esse desabafo, porque eu estou aqui, entendeu, doutor Carlos Eduardo? Eu estou aqui com o meu chassi todo corrido, em razão de não ter uma posição legal no embarque da Supervia, que de vez em quando eu e a deputada Lucinha, a gente viaja nesses trem num determinado horário, mas hoje foi um sufoco. É uma verdadeira lata de sardinha que o passageiro vive naquela situação extrema. E eu vou ser sincero, a gente fica com medo se o cara vai meter a mão no nosso bolso para tirar o celular, vai tirar um dinheirinho, porque fazer outras coisas tu nem sente, meu irmão. Tu está anestesiado, nem sente se alguém está roçando em você para um lado ou para o outro. E não tem nem como tu tentar tirar um chapéu para dar uma pancada em alguém, porque você não consegue movimentar a mão. Se a tua mão, uma está segurando o ferro, a outra está presa em algum lugar do teu corpo. Então era esse desabafo que eu queria fazer aqui hoje, para o sofrimento, para a dor e para a angústia que milhares e milhares de passageiros, desses 650 mil passageiros que utilizam esse modal de transporte que é a nossa malha ferroviária, nesses 8 ramais que cortam o nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.